O sol da tarde batia forte nas margens da praia de Clearwater, enquanto Michael Hartman observava seus 3 filhos correrem em direção ao Golfo do México, suas risadas levadas pela brisa salgada. Era março de 2023, e a vida finalmente começava a parecer sua novamente. Após anos navegando pela tempestade do divórcio, pelas dificuldades da copaternidade e pelo peso de recomeçar, ele havia encontrado algo que pensava ter perdido para sempre: a esperança. Seu filho mais velho, Tyler, de 14 anos, ajudava seus irmãos mais novos, Emma, de 11 anos, e Jake, de 7, a construir um elaborado castelo de areia, enquanto Michael tirava fotos debaixo de um guarda-sol desbotado. Esses eram os momentos pelos quais ele vivia agora, as alegrias simples da paternidade, sem a tensão que havia marcado os últimos anos de seu primeiro casamento. Michael Hartman tinha 42 anos. Era gerente de projetos de construção com pele e mãos curtidas pelo sol que contavam a história de 2 décadas sob o calor da Flórida. Nascido e criado em Tampa, ele encarnava a ética de trabalho da classe operária que construiu o estado ensolarado, um concreto e uma viga de aço de cada vez. Os amigos o descreviam como estável, confiável, o tipo de homem que chegava cedo e ficava até tarde, fosse para uma inspeção no local de trabalho ou para os jogos de futebol dos filhos. Ele se formou na Hillsborough High School em 1999, entrou diretamente no mercado de trabalho e subiu na carreira com suor e determinação. Em meados dos 30 anos, ele supervisionava projetos comerciais multimilionários em toda a área da Baía de Tampa, ganhando o respeito de empreiteiros e clientes. Mas sua vida pessoal não seguiu a mesma trajetória ascendente. Michael se casou com sua namorada do colégio, Jennifer Clark, em 2008. Eles eram jovens, otimistas e convencidos de que o amor por si só poderia sustentá-los em qualquer situação. Por um tempo, foi o que aconteceu. Tyler nasceu em 2010, Emma em 2013 e Jake em 2017. Os primeiros anos foram marcados por mamadas noturnas, festas de aniversário em parques de trampolim e o ritmo exaustivo, mas gratificante, de criar uma família. No entanto, em algum momento entre a segunda hipoteca e o terceiro filho, surgiram rachaduras. Jennifer queria se formar em enfermagem. Michael estava enterrado em semanas de trabalho de 60 horas, e as conversas que antes fluíam sem esforço tornaram-se transacionais, focadas em contas, horários e em quem era a vez de buscar as crianças. Em 2020, o casamento havia se tornado uma casca vazia. Eles dormiam em quartos separados, se comunicavam por mensagens de texto, mesmo quando estavam na mesma casa, e evitavam qualquer assunto mais profundo do que o que comer no jantar. O divórcio foi finalizado em janeiro de 2022, uma dissolução silenciosa que nenhum dos dois contestou nem lamentou. Eles concordaram com a guarda compartilhada, dividiram os bens ao meio e prometeram colocar os filhos em primeiro lugar. Michael se mudou para um modesto apartamento de 3 quartos, alugado em Largo, um subúrbio da classe trabalhadora onde ele podia pagar por um espaço para seus filhos visitarem a cada 2 semanas. A adaptação foi brutal. Noites sozinho em um apartamento meio vazio, jantares no micro-ondas e a dor persistente de estar separado de Tyler, Emma e Jake durante as semanas em que eles ficavam com Jennifer. Foi durante esse período de reconstrução que Michael conheceu Sophia Krause. O encontro aconteceu em agosto de 2022 em uma arrecadação de fundos para uma liga esportiva juvenil local onde Tyler jogava beisebol. Sophia era voluntária na mesa de inscrições, seu sorriso caloroso e risada fácil se destacando em meio ao barulho do ginásio lotado. Ela usava um vestido de verão que combinava com sua personalidade alegre, seus cabelos loiros presos em um rabo de cavalo casual, e quando entregou a Michael seus bilhetes de rifa, seus dedos se tocaram por um instante.
Eles começaram a conversar, e o que começou como uma conversa educada se transformou em uma conversa de 2 horas que continuou no estacionamento muito depois do término do evento. Sophia Krause tinha 36 anos. Era originária de uma pequena cidade no interior do estado de Nova York e havia se mudado para a Flórida 5 anos antes em busca de um novo começo após seu próprio divórcio difícil. Ela trabalhava como higienista dental em St. Petersburg, um emprego que ela descrevia como estável, mas insatisfatório. Ela não tinha filhos, um fato que mencionou com um toque de tristeza, explicando que seu casamento anterior havia terminado em parte porque seu ex-marido se recusava a ser pai. Sophia era carismática, atenciosa e parecia genuinamente interessada na vida de Michael. Ela perguntou sobre seus filhos, seu trabalho, seus sonhos. Ela riu de suas piadas e ouviu atentamente quando ele falou sobre os desafios da copaternidade. Para Michael, que passara meses se sentindo invisível e rejeitado, a atenção de Sophia era como a luz do sol rompendo as nuvens. O relacionamento deles avançou rapidamente. Em 2 meses, eles passavam quase todas as noites juntos. Sophia dirigia até Largo depois do trabalho, levando jantar ou sugerindo que experimentassem um novo restaurante. Ela era carinhosa, mandando mensagens o dia todo com palavras de incentivo e histórias engraçadas do trabalho. Ela assistia aos jogos de beisebol de Tyler, levava materiais de arte para Emma e jogava videogame com Jake. As crianças, inicialmente cautelosas com o fato de o pai estar namorando alguém novo, gradualmente se afeiçoaram a ela. Sophia parecia se importar genuinamente, perguntando sobre os projetos escolares e lembrando detalhes que até mesmo Michael às vezes esquecia. Jennifer, sua ex-esposa, expressou sua aprovação silenciosa, aliviada por Michael ter encontrado alguém que tratava bem as crianças. Em dezembro de 2022, Michael e Sophia eram inseparáveis. Eles passaram o Natal juntos, trocando presentes debaixo da árvore na pequena sala de estar dele, enquanto as crianças abriam os presentes e Sophia documentava tudo em seu celular. Ela tinha um jeito de tornar até mesmo os momentos mundanos especiais, transformando as compras no supermercado em uma aventura ou transformando uma manhã tranquila de domingo em uma lembrança que valia a pena guardar. Michael se viu apaixonado novamente, não com a paixão imprudente da juventude, mas com o afeto constante e grato de um homem que havia passado por perdas e valorizava o que havia encontrado. No Dia dos Namorados de 2023, Sophia o surpreendeu. Ela preparou um jantar elaborado, colocou velas ao redor do apartamento e, quando se sentaram no sofá depois, ela pegou sua mão e disse que queria passar o resto da vida com ele. Michael a pediu em casamento 3 semanas depois, ajoelhando-se no mesmo estacionamento de Clearwater Beach, onde eles haviam levado as crianças naquela tarde ensolarada de março. Sophia disse sim antes mesmo de ele terminar de perguntar, com lágrimas escorrendo pelo rosto, enquanto Tyler, Emma e Jake aplaudiam à distância, pois estavam a par do plano. O casamento foi marcado para julho, uma pequena cerimônia em um local à beira-mar, com familiares e amigos próximos. Nos meses que antecederam o casamento, tudo parecia perfeito. Sophia mudou-se para o apartamento alugado de Michael, trazendo seus pertences em caixas cuidadosamente etiquetadas e integrando-se perfeitamente à casa. Ela redecorou a sala de estar, plantou flores no pequeno quintal e até ajudou Tyler com o dever de álgebra. Os colegas de trabalho de Michael notaram a mudança nele. Ele sorria mais, brincava com facilidade e não carregava mais o peso da exaustão que o definia durante o divórcio. Sua mãe, Patricia Hartman, que se preocupava incessantemente com a solidão do filho, abraçou Sophia calorosamente, grata por Michael ter encontrado alguém que parecia amá-lo genuinamente, assim como seus filhos. O casamento aconteceu em 15 de julho de 2023.
sob um céu sem nuvens. Sofia usava um vestido branco simples, Michael um terno cinza claro, e a cerimônia foi oficializada por um amigo da construtora. Tyler, Emma e Jake estavam ao lado deles, cada um segurando uma única flor como símbolo da família que estavam construindo juntos. Jennifer compareceu com seu novo namorado, um gesto de boa vontade que Michael apreciou. A recepção foi pequena, mas alegre, realizada em um restaurante à beira-mar, onde os convidados dançaram, comeram frutos do mar frescos e brindaram a novos começos. A dama de honra de Sofia, uma amiga de infância chamada Rachel, fez um discurso emocionado sobre como Sofia finalmente havia encontrado a família com que sempre sonhou. O padrinho de Michael, seu irmão mais novo Daniel, brincou sobre como Michael havia passado de solteiro a homem de família em tempo recorde, mas disse que nunca tinha visto seu irmão tão feliz. Quando a noite terminou e eles voltaram para o apartamento, agora oficialmente o lar deles, Sofia descansou a cabeça no ombro de Michael. Ela sussurrou que aquele era o dia mais feliz de sua vida, que passaria todos os dias provando que era digna da confiança que ele e seus filhos depositavam nela. Michael acreditou nela. Ele acreditava na vida que estavam construindo, no futuro que haviam planejado e no amor que parecia tão real, tão tangível, tão inabalável. Ele não tinha como saber que, em 14 meses, Sofia Krause estaria em pé ao lado de seu corpo sem vida, com uma arma na mão, e que seus 3 filhos perderiam o pai para sempre. Mas naquela noite quente de julho de 2023, enquanto fogos de artifício explodiam sobre o Golfo do México em comemoração a mais uma noite de verão na Flórida, Michael Hartman se sentia o homem mais sortudo do mundo. Ele havia sobrevivido ao fim de seu primeiro casamento, reconstruído sua vida do zero e encontrado uma parceira que amava a ele e a seus filhos. Ele tinha 42 anos, era saudável, tinha emprego e estava cheio de esperança. O futuro se estendia diante dele como uma praia infinita, cheia de possibilidades e promessas. Ele não poderia imaginar que a mulher que dormia ao seu lado, a mulher a quem ele acabara de prometer amar até a morte, seria a responsável por garantir que a morte chegasse muito cedo. Os primeiros sinais de problemas apareceram tão gradualmente que Michael os descartou como um ajuste normal no casamento. Agosto de 2023 começou com pequenas discussões que pareciam insignificantes na época. Sofia reclamava que Michael passava muito tempo no trabalho, chegando em casa depois das 7 da noite, exausto e coberto de poeira de concreto. Ele explicou que o verão era a alta temporada da construção civil, que os projetos comerciais que gerenciava exigiam sua presença no local e que o pagamento de horas extras os ajudaria a economizar para comprar uma casa maior. Sofia assentiu, disse que entendia, mas seu sorriso nunca mais chegou aos olhos. Em setembro, as reclamações se intensificaram. Sofia começou a questionar por que Jennifer, sua ex-esposa, ainda lhe mandava mensagens sobre os horários das crianças, consultas médicas e eventos escolares. Michael explicou que a copaternidade exigia comunicação, que ele e Jennifer mantinham uma relação respeitosa pelo bem de Tyler, Emma e Jake. A resposta de Sofia foi dura, acusando-o de ainda estar emocionalmente ligado à sua primeira esposa, de dar prioridade às opiniões de Jennifer em detrimento das dela. As acusações não faziam sentido para Michael. Jennifer tinha seguido em frente, estava num relacionamento sério e as suas interações eram puramente logísticas, mas o ciúme de Sofia crescia a cada semana que passava. Outubro trouxe mudanças mais preocupantes. Sofia começou a monitorar o telefone de Michael, pedindo para ver suas mensagens e registros de chamadas. No início, ela fingiu que era apenas curiosidade, rindo enquanto lia suas conversas. Mas o riso parecia forçado,
e Michael percebeu que ela se detinha nas mensagens de colegas de trabalho ou clientes do sexo feminino. Ela questionou por que uma coordenadora de projetos chamada Ashley lhe enviava atualizações sobre locais de trabalho. Por que uma cliente chamada Rebecca lhe agradecia por concluir o trabalho antes do prazo. Michael tentou tranquilizá-la, mostrando que as mensagens eram puramente profissionais, mas as suspeitas de Sofia só se intensificaram. As crianças perceberam a mudança no clima. Tyler, sempre perspicaz para sua idade, chamou Michael à parte uma noite no final de outubro e perguntou se estava tudo bem com Sofia. Michael forçou um sorriso e disse que eles estavam apenas enfrentando os desafios normais de recém-casados, que todos os casais tinham desentendimentos. Mas a preocupação de Tyler permaneceu em sua expressão, e Michael percebeu que seu filho carregava uma preocupação que nenhum adolescente de 14 anos deveria ter. Emma e Jake pareciam menos afetados, ainda desfrutando da atenção de Sofia quando ela estava de bom humor. Mas mesmo eles sentiam a tensão que agora tomava conta do apartamento durante as semanas em que ficavam com o pai. Novembro marcou uma virada. Sofia deixou seu emprego como higienista dental, alegando que o horário era muito exigente e que o ambiente de trabalho havia se tornado tóxico. Michael apoiou sua decisão, incentivando-a a dedicar um tempo para encontrar algo mais adequado às suas habilidades e interesses. Mas as semanas se passaram e Sofia não fez nenhum esforço para procurar um novo emprego. Ela passava os dias em casa, navegando nas redes sociais, assistindo televisão e ficando cada vez mais ressentida com o horário de trabalho de Michael. Quando ele sugeriu que ela poderia se sentir melhor com uma rotina e um propósito, ela o acusou de chamá-la de preguiçosa, de não valorizar os sacrifícios que ela fez ao se mudar para a vida dele. As dificuldades financeiras surgiram rapidamente. Sem a renda de Sofia, Michael arcou com todo o peso do aluguel, das contas de serviços públicos, das compras de supermercado e dos pagamentos de pensão alimentícia para Jennifer. Ele aceitou turnos extras nos finais de semana, trabalhando 12 horas por dia aos sábados para pagar as contas. A resposta de Sofia foi uma fúria fria. Ela alegou que ele a estava evitando, escolhendo o trabalho em vez do casamento, e que sua ausência provava que ele nunca a amou de verdade. As discussões se tornaram circulares, exaustivas e cada vez mais hostis. Michael se viu pisando em ovos, escolhendo cuidadosamente as palavras para evitar despertar a raiva de Sofia, uma dinâmica que parecia perturbadoramente familiar dos últimos anos de seu primeiro casamento. Dezembro de 2023 deveria ser uma celebração, o primeiro Natal deles como casal. Em vez disso, tornou-se um campo de batalha. Sofia insistiu em organizar o jantar de Natal para a família de Michael, mas quando sua mãe, Patrícia, chegou com sua irmã e seu cunhado, Sofia mal falou com eles. Ela serviu a refeição em um silêncio tenso, respondendo às perguntas com respostas de uma única palavra, e desapareceu no quarto no meio da sobremesa. Michael pediu desculpas à sua família, dando desculpas sobre Sofia não se sentir bem. Mas sua mãe o chamou de lado antes de sair e perguntou diretamente se ele estava bem. Michael mentiu, disse que estava tudo bem, mas a expressão preocupada de Patrícia lhe disse que ela não acreditava nisso. A visita das crianças no Natal foi interrompida. Sofia anunciou em 27 de dezembro que precisava de espaço, que ter Tyler, Emma e Jake no apartamento por longos períodos a estava sobrecarregando. Michael lembrou-a gentilmente que o acordo de custódia significava que as crianças ficariam com ele na semana seguinte, que eles tinham planejado atividades e tradições. A resposta de Sofia foi venenosa. Ela gritou que ele escolheu os filhos em vez dela, que se arrependeu de ter se casado com um homem com tantos problemas e que deveria ter sabido que não deveria se apaixonar por alguém que nunca poderia se comprometer totalmente, porque sua lealdade
estava dividida. Michael ligou para Jennifer, explicou que havia surgido uma emergência e perguntou se as crianças poderiam voltar para a casa dela mais cedo. Jennifer, ouvindo a tensão em sua voz, concordou sem fazer perguntas. Quando Michael levou Tyler, Emma e Jake de volta para a casa da mãe, Tyler o abraçou com força e sussurrou que não gostava da maneira como Sofia falava com ele. O coração de Michael se partiu. Ele garantiu ao filho que os adultos às vezes tinham dificuldade em se comunicar, que Sofia estava passando por um momento difícil e que as coisas iriam melhorar. Mas, enquanto dirigia de volta para o apartamento, Michael sentiu uma sensação crescente de pavor que não conseguia explicar. Janeiro de 2024 começou com o que Michael esperava que fosse um novo começo. Ele sugeriu aconselhamento matrimonial, oferecendo-se para encontrar um terapeuta especializado em famílias mistas e problemas de adaptação. Sofia recusou, alegando que a terapia era para pessoas fracas que não conseguiam resolver seus próprios problemas. Em vez disso, ela exigiu que Michael provasse seu compromisso, limitando o contato com Jennifer apenas a emergências absolutas, passando menos tempo com os filhos e deixando de trabalhar nos fins de semana para ficar em casa com ela. Michael explicou calmamente que nenhuma dessas exigências era razoável ou justa. Sofia respondeu ameaçando ir embora, fazendo as malas dramaticamente e anunciando que iria ficar com uma amiga. Ela voltou 3 horas depois, alegando que não tinha para onde ir, que Michael a havia isolado de sua rede de apoio ao exigir todo o seu tempo e atenção. A manipulação psicológica tornou-se constante. Sofia começava discussões e depois negava que elas tivessem acontecido. Ela acusava Michael de dizer coisas que ele nunca disse, de fazer promessas que ele nunca fez, de traí-la de maneiras que ele não conseguia compreender. Michael começou a documentar as conversas em seu telefone, anotando o que realmente foi dito em comparação com o que Sofia alegava posteriormente. Ele sentia que estava perdendo o contato com a realidade, questionando sua própria memória e percepção. Os amigos do trabalho notaram a mudança. A coordenadora do projeto, Ashley, perguntou se estava tudo bem em casa, mencionando que ele parecia distraído e retraído. Michael ignorou a preocupação dela, sem querer admitir que seu segundo casamento estava se desintegrando mais rápido do que o primeiro. Em março de 2024, exatamente um ano depois daquele dia feliz em Clearwater Beach, Michael sabia que o casamento tinha acabado. Ele tinha tentado de tudo: paciência, compromisso, comunicação, apoio, mas nada mudou o comportamento de Sofia. A mulher com quem ele se casou havia sido substituída por alguém que ele não reconhecia mais. Alguém cuja raiva e acusações enchiam cada canto da casa deles. Michael tomou a decisão que vinha evitando há meses. Ele pediria o divórcio a Sofia. Ele faria isso respeitosamente, oferecendo-se para ajudá-la na transição para uma vida independente, para apoiá-la financeiramente até que ela encontrasse um emprego. Ele ensaiou a conversa em sua cabeça dezenas de vezes, escolhendo as palavras com cuidado, antecipando as reações dela, preparando-se para a raiva que inevitavelmente se seguiria. O que ele não esperava era que dizer a Sofia Krause que queria terminar o casamento seria a última decisão que tomaria. Michael escolheu o dia 6 de abril de 2024, uma tarde de sábado, quando as crianças estavam com Jennifer. Ele queria ter a conversa sem Tyler, Emma ou Jake por perto, protegendo-os do que sabia que seria uma discussão dolorosa e explosiva. Sofia passou a manhã assistindo televisão, sua rotina habitual, desde que deixou o emprego 5 meses antes. Michael trabalhou meio período e voltou para casa por volta das 2 da tarde com um nó de ansiedade apertando seu peito. Ele encontrou Sofia no sofá, navegando pelo celular com a energia apática que se tornara seu estado normal.
Michael sentou-se ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa, e perguntou se poderiam conversar. Sofia olhou para cima, sua expressão instantaneamente cautelosa, como se sentisse o que estava por vir. Michael respirou fundo e começou com cuidado, explicando que a amava, mas que o casamento não estava dando certo, que ambos haviam se tornado infelizes e que talvez a separação fosse a escolha mais saudável para os dois. Ele falou gentilmente, enfatizando que queria apoiá-la durante a transição, que não guardava rancor e que, às vezes, o amor não era suficiente para sustentar um relacionamento. A reação de Sofia não foi imediata. Ela ficou olhando para ele por vários longos segundos, com o rosto indecifrável. Então ela riu, um som áspero que não continha humor. Ela o acusou de planejar isso há meses, de usá-la e descartá-la assim que ela tivesse servido ao seu propósito. Michael tentou explicar que tinha dado tudo de si ao casamento, que tinha tentado as sugestões do terapeuta mesmo sem a participação dela, mas Sofia não estava ouvindo. Sua voz se elevou até se tornar um grito. Ela o chamou de mentiroso, manipulador, um homem que destruía mulheres e ia embora sem consequências. A discussão se intensificou rapidamente. Sofia jogou uma caneca de café pela sala, quebrando-a contra a parede. Ela acusou Michael de nunca a ter amado, de se casar com ela apenas para ter uma babá residente para seus filhos. Ela alegou que ele ainda amava Jennifer, que cada momento de seu casamento tinha sido uma mentira. Michael permaneceu calmo, recusando-se a responder às acusações, o que só pareceu enfurecer Sofia ainda mais. Ela pegou seu telefone e ameaçou chamar a polícia, dizer que Michael estava abusando dela, destruir sua reputação e o acordo de custódia. Michael sentiu o gelo inundar suas veias. Ele reconheceu a ameaça pelo que era, uma arma destinada a controlá-lo através do medo. Ele se levantou lentamente, mantendo a voz firme, e disse a Sofia que ameaças e falsas acusações não iriam mudar sua decisão. Ele disse que dormiria no sofá naquela noite e que eles poderiam discutir os detalhes práticos pela manhã, quando as emoções tivessem se acalmado. A resposta de Sofia foi trancar-se no quarto, batendo a porta com força suficiente para sacudir a moldura. Michael ouviu objetos sendo jogados dentro do quarto, os sons abafados da raiva de Sofia encontrando alvos em seus pertences compartilhados. Ele sentou-se no sofá, com a cabeça entre as mãos, imaginando como sua vida havia chegado a esse ponto 2 vezes em 5 anos. Na manhã seguinte, Sofia saiu do quarto com os olhos vermelhos e um comportamento subjugado. Ela pediu desculpas, alegando que havia exagerado, que a notícia a havia chocado e que ela não havia processado bem. Ela pediu a Michael que reconsiderasse, que lhe desse mais uma chance de consertar as coisas. Ela prometeu encontrar um emprego, fazer terapia, controlar seu ciúme e sua raiva. Michael queria acreditar nela, mas algo em sua voz parecia ensaiado, como se ela estivesse lendo um roteiro. Ele disse gentilmente que sua decisão era definitiva, que ambos poderiam seguir em frente para vidas mais saudáveis separados. Sofia assentiu lentamente, com lágrimas escorrendo pelo rosto, e pediu apenas que ele lhe desse algumas semanas para encontrar um lugar para morar e colocar seus assuntos em ordem. Michael concordou, aliviado com o que parecia ser uma resposta racional. Eles passaram a semana seguinte em uma coexistência tensa, mal se falando, ocupando espaços diferentes no pequeno apartamento. Sofia passava horas no telefone, supostamente procurando apartamentos e vagas de emprego. Michael combinou com Jennifer para manter as crianças na casa dela por mais uma semana, não querendo que elas fossem expostas à atmosfera de dissolução que tomava conta de sua casa. Ele contou à mãe que ele e Sofia estavam se separando, e Patrícia expressou alívio em vez de surpresa, admitindo que estava preocupada com o relacionamento há meses. Mas, por baixo da aparência cooperativa de Sofia,
algo mais sombrio se estava a formar. Ela começou a fazer perguntas detalhadas a Michael sobre as suas finanças, querendo saber sobre contas bancárias, fundos de reforma e propriedades. Ela alegou que precisava da informação para os papéis da separação, mas Michael sentiu que havia uma motivação diferente. Consultou uma advogada de divórcios, uma mulher direta chamada Margaret Chen, especializada em direito da família. Margaret aconselhou-o a documentar tudo, a alterar as senhas das contas financeiras e a ter cuidado ao ficar sozinho com Sofia, dadas as suas anteriores ameaças de falsas acusações. Em 18 de abril, 12 dias depois de Michael ter pedido o divórcio pela primeira vez, o comportamento de Sofia mudou novamente. Ela tornou-se fria, calculista e estranhamente calma. Informou Michael que tinha decidido não sair do apartamento e que ele poderia mudar-se se quisesse tanto o divórcio. Quando Michael lembrou que seu nome estava no contrato de aluguel e que ele morava lá há 2 anos antes de ela se mudar, Sofia sorriu e disse que alegaria violência doméstica, que os tribunais sempre ficavam do lado das mulheres e que ele perderia não apenas o apartamento, mas provavelmente também seus filhos. Michael sentiu a ameaça se instalar como chumbo em seu estômago. Ele sabia que acusações falsas, mesmo quando posteriormente provadas como falsas, poderiam destruir tudo o que ele havia construído. Naquela noite, Michael ligou para seu irmão Daniel e explicou a situação. Daniel, um policial do condado de Hillsborough, pediu a Michael que fosse extremamente cuidadoso, que nunca ficasse sozinho com Sofia sem uma testemunha e que considerasse pedir uma ordem de restrição se as ameaças dela continuassem. Daniel se ofereceu para ajudar Michael a se mudar rapidamente, a encontrar uma moradia temporária até que o divórcio fosse finalizado. Michael agradeceu o apoio, mas se preocupou com o ônus financeiro de manter 2 residências enquanto ainda pagava pensão alimentícia. Ele se sentia preso, encurralado por uma mulher que não reconhecia mais e por circunstâncias que pareciam se intensificar a cada dia. Em 20 de abril, Michael tomou uma decisão. Ele seguiria em frente com o divórcio, independentemente da cooperação de Sofia. Ele instruiu Margaret Chen a dar entrada na papelada, iniciando o processo legal que encerraria formalmente o casamento de 9 meses. Ele planejava entregar os papéis a Sofia na semana seguinte, sabendo que isso provocaria outra reação explosiva, mas sem ver alternativa. O que Michael não sabia era que Sofia havia tomado sua própria decisão. Ela havia concluído que, se não pudesse ter Michael Hartman como marido, ninguém teria. E ela já havia começado a planejar exatamente como garantir esse resultado. A última semana de abril de 2024 passou com um silêncio sinistro. Sofia parou de discutir, parou de fazer ameaças e adotou uma calma inquietante que deixava Michael mais nervoso do que sua raiva anterior jamais havia feito. Ela falava com ele em frases educadas e curtas, preparava refeições separadas e passava horas sozinha no quarto com a porta fechada. Michael a ouvia ao telefone ocasionalmente, falando em voz baixa com alguém que ele não conseguia identificar. Quando ele perguntou com quem ela estava falando, Sofia alegou que era sua amiga Rachel, de Nova York, discutindo opções de apartamentos e perspectivas de emprego. Michael havia marcado a entrega formal dos papéis do divórcio para 29 de abril. Sua advogada, Margaret Chen, havia contratado um oficial de justiça profissional para entregar os documentos a Sofia no apartamento, garantindo que houvesse uma terceira parte neutra presente e documentação legal do recebimento. Michael planejava estar no trabalho durante a entrega, seguindo o conselho de Daniel de manter distância durante momentos potencialmente voláteis. Ele já havia começado a transferir discretamente documentos importantes, seu passaporte, certidões de nascimento dos filhos e registros financeiros para a casa de sua mãe, para mantê-los em segurança.
Em 22 de abril, Sofia perguntou a Michael se eles poderiam jantar juntos, uma última refeição civilizada antes que suas vidas se separassem para sempre. Michael hesitou, mas o tom de Sofia parecia genuíno, quase nostálgico. Ela se ofereceu para preparar sua refeição favorita, lasanha com pão de alho, sugerindo que eles poderiam discutir os aspectos práticos da separação sem raiva ou acusações. Michael concordou, vendo isso como uma oportunidade de estabelecer a coexistência respeitosa de que precisariam durante o processo de divórcio. Ele enviou uma mensagem para Daniel sobre o jantar, e seu irmão respondeu com uma mensagem cautelosa, pedindo que ele ficasse alerta e mantivesse o telefone por perto. O que Michael não sabia era que Sofia havia passado os 3 dias anteriores adquirindo uma arma de fogo. As leis sobre armas da Flórida tornavam o processo simples para alguém sem antecedentes criminais. Em 19 de abril, Sofia dirigiu até uma loja de artigos esportivos em Tampa, a 40 minutos de seu apartamento em Largo, onde seria menos provável encontrar alguém que conhecesse Michael. Ela comprou uma Glock 19, uma pistola semiautomática compacta popular para proteção pessoal, junto com uma caixa de munição. A verificação de antecedentes foi concluída em poucas horas, e Sofia saiu com a arma escondida em sua bolsa. Ela praticou carregar e descarregar a arma no quarto trancado, assistindo a vídeos no YouTube sobre manuseio adequado e mecanismos de segurança. Sofia nunca tinha tido uma arma de fogo antes, nunca tinha sequer segurado uma, mas a determinação a levou a aprender rapidamente. Ela disse a si mesma que precisava de proteção, que Michael poderia se tornar violento quando recebesse os papéis do divórcio, que ela estava apenas sendo prudente. Mas a verdade era mais profunda. Sofia se convenceu de que a decisão de Michael de deixá-la era a traição definitiva, que depois de sacrificar seu emprego e sua independência para construir uma vida com ele, ele a descartou casualmente como sua primeira esposa. O jantar de 22 de abril transcorreu normalmente. Sofia realmente preparou lasanha, e eles comeram quase em silêncio, com a televisão fornecendo ruído de fundo para preencher as lacunas constrangedoras na conversa. Michael elogiou a refeição, e Sofia sorriu tristemente, mencionando que poderia ser a última vez que cozinharia nessa cozinha. Eles discutiram a logística, quem ficaria com quais móveis, como dividir os bens comuns, o prazo para Sofia se mudar. Michael se ofereceu para pagar o primeiro mês de aluguel e o depósito de segurança de um novo apartamento, um gesto que Sofia aceitou com silenciosa gratidão. Quando a noite terminou, Michael sentiu-se cautelosamente otimista de que eles poderiam passar pelo divórcio sem mais traumas. Mas naquela noite, depois que Michael adormeceu no sofá, Sofia sentou-se no quarto escuro com a Glock no colo. Ela ficou olhando para a arma por horas, sua mente girando em torno de justificativas e racionalizações. Ela pensou nos filhos de Michael, em como eles a substituíram no afeto dele, em como ele prometeu a ela uma família própria, mas entregou apenas fragmentos de sua atenção dividida. Ela pensou em Jennifer, convencida, apesar de todas as evidências, de que a ex-esposa de Michael era o verdadeiro obstáculo, que Michael voltaria para ela no momento em que Sofia se fosse. Ela pensou em seus próprios sonhos destruídos, no futuro que imaginara e que agora se dissolvia em outro relacionamento fracassado e outro recomeço humilhante. Em 27 de abril, Sofia tomou sua decisão final. Os papéis do divórcio seriam entregues em 2 dias, tornando tudo oficial e irreversível. Ela sabia que, uma vez iniciado o processo legal, Michael seria protegido pelos tribunais e advogados, e que qualquer esperança de fazê-lo mudar de ideia se evaporaria. Sofia decidiu que aquele sábado, 27 de abril, seria o dia em que ela assumiria o controle de sua narrativa. O dia em que ela garantiria que, se não pudesse ter a vida que lhe havia sido prometida,
Michael não teria um futuro feliz sem ela. Naquela manhã, Michael acordou cedo para se encontrar com um cliente em potencial sobre um novo projeto de construção. Sofia ainda estava na cama quando ele saiu, ou assim ele pensava. Ela ouviu a porta da frente fechar, esperou 10 minutos para ter certeza de que ele tinha realmente saído. Então se levantou e começou seus preparativos. Ela pegou a Glock de seu esconderijo no armário, carregou-a com mãos firmes e colocou-a no bolso de seu cardigã. Ela fez café, tomou banho, vestiu roupas casuais e sentou-se no sofá para esperar o retorno de Michael. Michael chegou em casa por volta das 3 da tarde, exausto de horas negociando cronogramas e orçamentos do projeto. Ele encontrou Sofia sentada calmamente, com as mãos cruzadas no colo, uma expressão estranha no rosto que ele não conseguia interpretar. Ela perguntou se eles poderiam conversar mais uma vez, apenas os dois, antes que tudo se transformasse em advogados e papelada. Michael hesitou, sentindo algo estranho em seu comportamento, mas concordou. Ele se sentou na poltrona à sua frente, mantendo distância, com o celular no bolso, ao alcance da mão. Sofia começou a falar em um tom comedido, relembrando o início do relacionamento deles, a festa de arrecadação de fundos onde se conheceram, os primeiros meses de felicidade, o casamento na praia. Ela falou sobre o quanto o amava, como acreditava que estavam construindo algo permanente. Michael ouviu, sem saber ao certo aonde ela queria chegar com essa retrospectiva. Então, o tom de Sofia mudou. Ela o acusou de usá-la, de nunca tê-la amado de verdade, de planejar desde o início descartá-la assim que ela tivesse servido ao seu propósito. Michael tentou interromper para corrigir a narrativa distorcida, mas a voz de Sofia se elevou e sua mão se moveu para o bolso do cardigã. O que aconteceu a seguir se desenrolou em segundos, mas seria repetido em relatórios de investigação e depoimentos em tribunais por meses. Sofia tirou a Glock do bolso com a mão trêmula, mas o aperto firme. Os olhos de Michael se arregalaram em choque e ele levantou as mãos instintivamente, dizendo para ela se acalmar que eles poderiam conversar sobre isso. Sofia gritou que a conversa tinha acabado, que ele tinha destruído sua vida e não iria se safar. Michael levantou-se lentamente, tentando criar distância, recuando em direção à porta da frente. Sofia o seguiu, com a arma apontada para o peito dele, lágrimas escorrendo pelo rosto. Michael implorou que ela baixasse a arma. Disse que ela não queria fazer isso, que seus filhos precisavam do pai. A resposta de Sofia foi uma única frase que assombraria os investigadores. Ela disse que Tyler, Emma e Jake ficariam melhor sem um pai que abandonou as pessoas que o amavam. Então, ela puxou o gatilho. O tiro ecoou pelo apartamento exatamente às 15h47 do dia 27 de abril de 2024. Michael Hartman caiu perto da porta da frente com uma única bala no peito, perfurando seu pulmão e cortando uma artéria importante. Ele ficou consciente por aproximadamente 30 segundos, tempo suficiente para ver Sofia em pé ao seu lado, com a arma ainda na mão e o rosto inexpressivo. Seus últimos pensamentos foram para Tyler, Emma e Jake, as 3 crianças que agora cresceriam sem o pai. Michael Hartman morreu no chão de seu apartamento em Largo aos 43 anos, morto pela mulher com quem se casara 9 meses antes. Sofia ficou paralisada, a realidade do que havia feito penetrando lentamente na névoa de raiva que a consumia. Ela olhou para o corpo de Michael, para o sangue acumulado sob ele, para a arma em sua mão trêmula. Por vários minutos, ela não fez nada, apenas olhou, como se esperasse que Michael se movesse, respirasse, provasse que aquilo não era real. Então, o pânico se instalou. Sofia largou a arma, cambaleou para trás e pegou seu telefone. Sua primeira ligação não foi para o 911, mas para Rachel, sua amiga em Nova York. Entre soluços histéricos, Sofia alegou que Michael a havia atacado, que ela havia pegado a arma em legítima defesa e que não sabia o que fazer.
Rachel, confusa e alarmada, disse a Sofia para chamar a polícia imediatamente e desligou. Sofia ficou andando de um lado para outro no apartamento por mais 10 minutos, sua mente correndo por todas as opções. Ela considerou fugir, fazer as malas e dirigir para o norte até cruzar a fronteira do estado. Ela considerou encenar a cena para parecer um assalto à casa. Mas, no fim das contas, o peso do que ela havia feito paralisou sua capacidade de planejar racionalmente. Às 16h02, Sofia ligou para o 911, e gravação da ligação seria reproduzida mais tarde no tribunal, com sua voz trêmula ao dizer ao atendente que havia ocorrido um acidente, que seu marido estava ferido e que ela precisava de ajuda imediatamente. O atendente perguntou que tipo de acidente. Sofia hesitou, depois sussurrou que ele havia sido baleado. Os policiais do xerife do condado de Pinellas chegaram ao apartamento em 6 minutos, com as luzes piscando e as armas em punho. Eles encontraram Sofia sentada na escada da frente, coberta de sangue, balançando para frente e para trás. Quando o policial Marcus Thompson se aproximou, Sofia olhou para cima e disse simplesmente que estava dentro, que sentia muito, que não queria que isso acontecesse. Thompson e sua parceira, a policial Alicia Hernandes, entraram no apartamento com cautela e encontraram o corpo de Michael imediatamente dentro da porta. Thompson verificou o pulso. Não encontrou nenhum e chamou por rádio os detetives da homicídios e o médico legista. Sofia foi algemada e colocada na parte de trás de um carro de patrulha enquanto a cena era protegida. Ela não resistiu, não exigiu um advogado e falou em fragmentos desconexos sobre como Michael queria deixá-la, como ela não podia deixá-lo destruir a vida de outra mulher. O delegado Hernandes observou que Sofia não apresentava sinais de lesões físicas, ferimentos defensivos ou indícios de que tivesse sido atacada. O apartamento não apresentava evidências de luta além do corpo de Michael e da poça de sangue. A Glock 19 estava no chão perto do sofá, claramente visível, com um tiro disparado. O detetive Raymond Cole chegou às 16h35 para liderar a investigação. Com 22 anos de experiência no gabinete do xerife do condado de Pinellas, Cole havia trabalhado em centenas de homicídios e reconheceu imediatamente um assassinato doméstico. Ele percorreu a cena do crime, fotografou as evidências e conversou brevemente com Sofia, que ainda estava no carro de patrulha. Ela não fez nenhuma declaração coerente, oscilando entre alegar legítima defesa e admitir que havia atirado em Michael porque ele estava deixando-a. Cole a informou sobre seus direitos, Miranda, e Sofia finalmente solicitou um advogado, encerrando o interrogatório inicial. O corpo de Michael foi transportado para o escritório do médico legista para autópsia. As conclusões preliminares confirmaram o que Cole já sabia. Único ferimento de bala no peito, morte quase instantânea, sem sinais de luta ou ferimentos defensivos. A trajetória da bala e as evidências forenses na cena indicavam que Michael estava recuando quando foi baleado, contradizendo qualquer alegação de legítima defesa. Resíduos de pólvora nas mãos de Sofia confirmaram que ela havia disparado a arma, e a ausência de resíduos em Michael provou que ele nunca havia tocado na arma. A notificação aos parentes mais próximos coube ao detetive Cole e a um defensor da vítima. Eles chegaram à casa de Jennifer Clark, em Tampa, às 18h15, onde ela atendeu a porta com Tyler, Emma e Jake brincando ao fundo. Quando Jennifer viu os policiais, seu rosto empalideceu. Cole perguntou se eles poderiam conversar em particular, e Jennifer saiu para a varanda, fechando a porta atrás de si. Ele disse a ela, da forma mais gentil possível, que Michael havia sido morto naquela tarde, que sua esposa Sofia havia sido presa e que ele lamentava profundamente sua perda. As pernas de Jennifer cederam e o advogado da vítima a segurou quando ela desabou contra a moldura da porta, soluçando.
Dentro da casa, Tyler ouviu sua mãe chorando e foi até a porta. Ele viu os policiais, viu o rosto devastado de sua mãe e entendeu imediatamente que algo terrível havia acontecido. Quando Jennifer finalmente se recompôs o suficiente para falar, ela se ajoelhou diante de seus 3 filhos e disse a eles que seu pai havia partido, que havia ocorrido um acidente, que ele havia morrido. O rosto de Tyler ficou em branco de choque. Emma começou a chorar sem entender completamente o motivo. Jake, de 7 anos, perguntou quando o pai viria buscá-los para a visita de fim de semana. Jennifer abraçou as 3 crianças e as segurou enquanto seu mundo desmoronava. Às 8 da noite, a notícia do assassinato se espalhou pela família e pelo local de trabalho de Michael. Sua mãe, Patrícia, chegou à casa de Jennifer com uma dor tão profunda que mal conseguia falar. Daniel, irmão de Michael e também policial, entrou em contato diretamente com o detetive Cole, exigindo saber o que havia acontecido e quais acusações Sofia enfrentaria. Cole garantiu que Sofia estava sob custódia, que ela seria acusada de homicídio doloso e que a promotoria já estava montando o caso. Sofia Krause passou sua primeira noite na prisão do condado de Pinellas, colocada em observação por risco de suicídio devido ao seu comportamento errático e declarações sobre querer morrer. Ela recusou refeições, recusou-se a falar com os conselheiros de saúde mental e passou horas olhando para a parede da cela. A realidade do que ela havia feito parecia penetrar em ondas, momentos de clareza seguidos por negação e dissociação. Em seus momentos mais lúcidos, Sofia escreveu cartas que nunca seriam enviadas, tentando justificar suas ações, alegando que Michael a havia levado a isso, que ele havia destruído sua vida e não lhe deixado escolha. Em 29 de abril de 2024, Sofia Krause foi formalmente acusada de homicídio doloso, um assassinato premeditado que acarretava uma possível sentença de prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. O Ministério Público designou a promotora Catherine Morales para o caso, uma advogada veterana conhecida por sua preparação meticulosa e sucesso em homicídios por violência doméstica. Morales analisou as provas, entrevistou testemunhas e concluiu que as ações de Sofia atendiam a todos os critérios para homicídio doloso. A compra da arma dias antes do tiroteio, a espera calculada pelo retorno de Michael para casa e as próprias declarações de Sofia, à polícia, apontavam para premeditação e não para um crime passional. O advogado de defesa de Sofia, o defensor público Stephen Garrett, enfrentou uma batalha difícil. Sua cliente havia confessado ter atirado em Michael. As provas forenses apoiavam de forma contundente a linha do tempo da acusação, e não havia nenhuma alegação credível de legítima defesa. A estratégia de Garrett se concentrou na capacidade diminuída, argumentando que Sofia havia passado por uma crise de saúde mental desencadeada pelo estresse do divórcio e do abandono. Ele contratou um psicólogo que diagnosticou Sofia com transtorno de adaptação e alegou que ela havia se dissociado durante o tiroteio, incapaz de compreender totalmente suas ações. A acusação rebateu com seu próprio especialista, que testemunhou que o planejamento detalhado de Sofia e seu comportamento após o tiroteio demonstravam clara consciência e intenção. O julgamento começou em outubro de 2024, 6 meses após a morte de Michael. O Tribunal do Centro de Justiça do Condado de Pinellas estava lotado com a família de Michael, colegas de trabalho e membros da comunidade que acompanharam o caso através da cobertura da imprensa local. Jennifer Clark compareceu a todos os dias do julgamento, sentada na primeira fila com Patricia Hartman, unidas em sua dor e determinação em ver justiça para Michael. Tyler, Emma e Jake foram dispensados de testemunhar,
mas sua presença assombrou o processo por meio de fotografias, registros escolares e declarações de impacto da vítima. A promotora Morales construiu seu caso metodicamente. Ela apresentou a ligação para o 911, na qual a voz de Sofia mudou de pânico para uma explicação calculada. Ela mostrou o recibo da compra da arma e as imagens de segurança de Sofia na loja de artigos esportivos, calma e deliberada enquanto selecionava a arma. Ela chamou vizinhos que testemunharam ter ouvido discussões no apartamento nas semanas anteriores ao assassinato, descrevendo as acusações e ameaças gritadas por Sofia. O detetive Cole testemunhou sobre a cena do crime, a falta de qualquer evidência que sustentasse a legítima defesa e as declarações contraditórias de Sofia. O médico legista confirmou que Michael havia sido baleado enquanto recuava, com as mãos levantadas, sem ferimentos defensivos. O testemunho mais devastador veio de Daniel Hartman, irmão de Michael. Daniel descreveu os telefonemas nas semanas anteriores ao assassinato. O medo crescente de Michael em relação à instabilidade de Sofia e seu arrependimento por não ter feito mais para proteger o irmão. Ele leu mensagens de texto que Michael havia enviado poucos dias antes de sua morte, expressando preocupação sobre como se livrar do casamento com segurança sem provocar violência. O júri ouviu em silêncio, vários membros visivelmente emocionados, enquanto a voz de Daniel se quebrava ao descrever a perda de seu melhor amigo e confidente. Sofia subiu ao banco das testemunhas em sua própria defesa, contra o conselho de seu advogado. Ela testemunhou por 3 horas, alegando que amava Michael desesperadamente e que a decisão dele de ir embora havia quebrado algo dentro dela. Ela admitiu ter comprado a arma, mas alegou que era para proteção, pois temia que Michael pudesse machucá-la. Quando Morales a interrogou, a história de Sofia desmoronou. Ela não conseguiu explicar por que havia dito a várias pessoas, incluindo Rachel e o atendente do 911, que Michael estava deixando-a em vez de ameaçando-a. Ela não conseguiu explicar as evidências forenses que mostravam que Michael estava se afastando. Ela não conseguiu justificar suas próprias palavras à polícia de que atirou nele porque ele estava abandonando-a. O júri deliberou por 4 horas. Em 18 de outubro de 2024, exatamente 6 meses após a morte de Michael, eles retornaram com um veredicto de culpada em todas as acusações: homicídio doloso e posse ilegal de arma de fogo durante a prática de um crime grave. Sofia não demonstrou nenhuma reação quando o veredicto foi lido, olhando fixamente para frente, como se já tivesse se afastado da realidade. A sentença foi marcada para novembro. Na audiência de sentença, Jennifer Clark fez uma declaração de impacto da vítima que deixou o tribunal em lágrimas. Ela falou sobre Tyler, Emma e Jake crescendo sem o pai, sobre aniversários e formaturas que Michael nunca participaria, sobre o vazio permanente deixado em sua família. Patricia Hartman falou sobre perder o filho para uma mulher que ele tentou ajudar, amar e, por fim, deixar em segurança. Ela se dirigiu diretamente a Sofia, dizendo que nenhuma quantidade de raiva ou mágoa justificava tirar um pai de seus filhos, um filho de sua mãe, um irmão de seus irmãos. A juíza Rachel Pemberton condenou Sofia Krause à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Em suas observações sobre a sentença, a juíza Pemberton observou que Sofia teve várias oportunidades de fazer escolhas diferentes, de procurar ajuda, de se afastar. Em vez disso, ela escolheu comprar uma arma e acabar com a vida de Michael porque não conseguia aceitar sua decisão de ir embora. A juíza enfatizou que a violência doméstica nem sempre se encaixa nos padrões tradicionais, que as mulheres podem ser agressoras e os homens podem ser vítimas, e que Michael Hartman merecia justiça. Sofia foi conduzida para fora do tribunal sem dizer nada, começando uma pena de prisão perpétua na instituição correcional de Lowell. Nos meses seguintes,
Tyler, Emma e Jake começaram a fazer terapia para processar o trauma de perder o pai devido à violência. Jennifer trabalhou com conselheiros especializados em crianças que perderam os pais devido a homicídios, ajudando os filhos a compreender que a morte do pai não tinha sido culpa deles, que o amor nunca deveria levar à violência e que Michael teria desejado que eles tivessem uma vida plena e feliz. Patricia Hartman criou um fundo de bolsas de estudo em nome de Michael na Hillsborough High School, apoiando alunos que desejam seguir carreira na construção civil e em ofícios. Daniel organizou um jogo anual de softball em memória de Michael, arrecadando fundos para programas de conscientização sobre violência doméstica que atendem vítimas do sexo masculino, uma população frequentemente negligenciada e mal atendida. Os colegas de trabalho de Michael na construtora plantaram uma árvore no local de seu último projeto, um prédio comercial em Clearwater, com uma placa com os dizeres: "Em memória de Michael Hartman, que construiu mais do que estruturas." O caso se tornou um ponto focal para discussões sobre sinais de alerta nos relacionamentos, os perigos do isolamento e do controle, e a importância de apoiar qualquer pessoa, independentemente do gênero, que expresse medo de um parceiro. A história de Michael ilustrou que sair de um relacionamento abusivo é o momento mais perigoso, que as ameaças devem sempre ser levadas a sério e que as vítimas precisam de sistemas de apoio abrangentes para escapar com segurança. 3 anos após sua morte, Tyler se formou no ensino médio e se matriculou em um curso de gestão de construção, seguindo os passos de seu pai. Na formatura, ele carregava uma foto de Michael e disse aos repórteres que seu pai lhe ensinara que força significava construir coisas, não destruí-las, e que amor verdadeiro significava deixar as pessoas serem livres. Emma e Jake, ainda lidando com a perda, encontraram conforto nas lembranças dos dias na praia, das histórias para dormir e de um pai que os amava intensamente e completamente. A vida de Michael Hartman terminou aos 43 anos, mas seu legado continuou através de 3 filhos que carregavam sua bondade, sua ética de trabalho e sua crença de que as pessoas mereciam ser tratadas com dignidade e respeito. Sophia Krause, detenta número 8473992, passava seus dias em uma cela refletindo sobre as escolhas que a levaram até lá, escolhas que destruíram 2 vidas e destruíram uma família. A justiça foi feita, mas para Tyler, Emma, Jake e todos que amavam Michael, nenhum veredito poderia realmente equilibrar a balança. Eles ficaram apenas com as memórias, o amor e o compromisso de garantir que a história de Michael servisse como um aviso, uma lição e um apelo para reconhecer que a violência doméstica tem muitas faces e faz vítimas de todos os gêneros, origens e circunstâncias.